Olá, mundo! Bom dia! Gente, reparem neste cabelo, hoje ele acordou mostrando ao que veio o mundo. Bom dia, bom dia! Bom dia para quem chega, bom dia para quem já está aí. Vou mandar alguns aviãozinhos para que vocês possam receber de uma energia diferenciada. Bom dia, Bruna! Você que tá aí também manda um coraçãozinho aí para as pessoas. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, viu? De um tema bem interessante. Algo chamado repetes posicionais, negócio bem diferente. Oi, Dani. Oi, Marta. Vocês vão reparar também que ao fundo nós temos uma sonorização, pois temos muitas obras aqui em volta. Essa é uma rua muito próspera. Bom dia! Gente, olha só, semana passada eu tenho experimentado fazer alguns processos bem específicos, assim, com o meu corpo, me conectar o máximo possível com o meu corpo. E semana passada meu corpinho não quis fazer live, simplesmente assim, não vou fazer essa bagaça aí e tá bom, não vou brigar com ele. Tá meio volumado, né? Deve ser porque eu sou leonina, deve ser por causa disso. E aí, semana passada, meu corpinho não quis fazer live, não entendi o porquê, mas tá tudo certo. Fiquei trabalhando com uma perguntinha. E ontem eu tenho um livro incrível, super recomendo para vocês que querem entender melhor como funciona o corpo de vocês, não fisiologicamente, não anatomicamente, mas aqui ele foi feito, sabe? Como uma ferramenta energética, esse livro aqui, ó, Corpo Certo para Você. É um livro maravilhoso, acho que um dos melhores livros que eu já li até agora. Tô apaixonada por ele, carrego ele embaixo do braço para todo lugar que eu vou. Vocês vão encontrar ele na Amazon e ele tem na versão digital também. Eu tenho os dois, porque eu preciso dos dois. Esse eu não tenho ele físico, eu tenho ele no celular. E aí geralmente de manhã eu já li ele, sabe, umas 2 vezes, mas aí eu tenho utilizado ele da seguinte maneira, eu abro ele de manhã, digo assim, livro lindo, maravilhoso, que eu amo tanto. Como você pode contribuir comigo hoje? E aí eu abro ele e ele vai ter lá um pedacinho, né, de contribuição. E ontem eu abri ele numa página de ferramentas bem avançadas, assim, dentro do Axis, o Axis que é uma empresa americana que organiza, né, as ferramentas energéticas de barras de Axis, o enunciado aclarador, muitas ferramentas que eu trabalho são de Axis, quase, nossa, 80% das ferramentas que eu utilizo, assim, no dia a dia para mudar minha realidade são de Axis. E aí, olha que incrível, eu abri em uma parte que fala sobre os repetes posicionais. Eu pensei, caramba, né? Isso é um nome tão louco, uma coisa tão engraçada. Será que as pessoas vão ter interesse em entender o que é isso? E aí eu pensei assim, tá bom, vou fazer. Tá bom, corpinho, vou fazer, vamos fazer essa live. Vamos falar sobre repetes posicionais, porque na verdade isso fala muito sobre como nós somos, sobre todas as nossas limitações. Deixa eu só mandar aqui, gente, que o pessoal tá perguntando qual é o Instagram que vai rolar a live. Como pode melhorar? E aí, olha só, a live acabou de começar, para quem tá chegando agora, e eu queria dizer para vocês o seguinte: os repetes posicionais, eles nada mais são do que um conjunto de elementos que nos impede de mudar. E aí eu tava pensando comigo assim, uau, né? Quantas vezes a gente tenta iniciar dietas e não consegue seguir? Quantas vezes a gente faz os nossos prometidos de início de ano e não consegue cumprir com aquilo? Quantas vezes nós prometemos coisas para nós mesmos e não conseguimos cumprir esses combinados? E aí eu sempre fiquei pensando assim, por que as pessoas não cumprem aquilo que combinam consigo mesmas, né? As suas promessas internas. O que faz a gente não conseguir cumprir as nossas promessas internas? E aí, uma das coisas que eu percebi quando comecei a me inteirar mais sobre o que são os repetes posicionais, ele é uma ferramenta bem avançada de Axis, mas tá nesse livro, é que ele é um conjunto de elementos
que foi desenhado para criar uma limitação na gente. Então, olha como isso é interessante, porque a gente está sempre buscando aquilo que não está funcionando na gente. Nós estamos sempre buscando o errado de nós. Então, se eu fiz uma promessa de que eu não ia mais comer pão, um exemplo bem simples, mas que fala muito sobre como a gente lida com esses elementos, né? Eu prometi que não vou mais comer pão. E, poxa, dali a pouco eu tô comendo pão de novo, sabe? É como se aquilo fosse muito mais forte. Aquilo ampara e apoia os comportamentos que são tóxicos e nocivos pra gente, a gente não entende o porquê. O que eu tô fazendo de errado? E aí entra a ação específica dos repetes posicionais. E o que são esses repetes posicionais? O que são esses nomes difíceis? Nada mais é do que um conjunto de elementos, gurias que estão chegando, olá! Os repetes posicionais nada mais são do que um conjunto de elementos que foram desenhados, tá? Desenhados para manter você sempre limitado. Ele se autogera, sabe? Então, eles são julgamentos, são pontos de vista, são crenças que você tem que ficam criando mais daquilo. É como sagu, sabe? Os repetes posicionais, eles são como sagu. Ele tá sempre ali, sabe? Você tira uma conchada e parece que se cria 3 conchadas de sagu ali. Pois os repetes posicionais funcionam assim. Eles ficam autogerando mais limitação na nossa vida. E aí, por isso, muitas vezes a gente não consegue mudar algumas coisas, a gente não consegue mudar a nossa forma de pensar, a gente não consegue mudar a nossa forma de agir com as pessoas, a gente não consegue mudar os nossos relacionamentos. Então, sempre tem, se você for olhar e fazer um escaneamento assim da sua vida, sempre tem um ponto aonde você tem um comportamento repetitivo. E mesmo que você sabe que aquele comportamento é tóxico, que aquele pensamento te faz mal, você não consegue mudar. Eu conheço inúmeras pessoas, não só dentro da estética, que é a minha área também de atuação, mas no processo terapêutico mesmo, assim. Sabe que não pode comer um alimento, vai lá e come e passa mal. Sabe que não pode beber, né, ter contato com bebida alcoólica, né, porque tem maior sensibilidade às energias, porque isso tira um pouco do espaço da consciência, vai lá e bebe. É como se fosse uma autopunição. Os repetes posicionais, eles são desenhados realmente para manter você em um ciclo interminável de autopunição. Porque aí eles vão reforçando o teu comportamento repetitivo, aquele comportamento que não funciona para você, que é limitante, que bloqueia você de criar coisas incríveis, ele tá sempre ali. E aí quando você acredita que tá funcionando, ele vem e cria mais. E aí você tira um e aí ele cria mais. E aí você tira mais um e ele cria mais. E aí, gurias, o que acontece? Nesse espaço dos repetes posicionais funcionando, e aí foi muito libertador quando eu olhei para isso, é como se a gente não tivesse mais o processo da escolha real. É como se a gente tivesse o tempo todo sendo manipulado. E aí, uau, que criação a gente está fazendo quando nós estamos sob efeito também dos repetes posicionais. E as meninas que vêm da classe de barras, que já tem algumas ferramentas energéticas, que estão lá trabalhando no anunciado declarador, que estão correndo barras, né? Ou até mesmo que você não fez a classe, mas já fez sessão de barras, tá sempre ali, mas tem um ponto na tua vida que parece que você não consegue mudar. Outro dia eu falava com uma cliente que ela disse assim, o meu principal calcanhar de Aquiles é a questão financeira. E aí eu disse pra ela, sério, né? Ela estacionou um baita carrão ali na frente. Eu disse, gente, se tem crise ali, me mande para cá, né? E aí ela disse, Maia, a questão é que se eu crio R$1.000, os R$1.000 vão embora. Se eu crio R$50.000, os R$50.000 vão embora. É um processo que é como se ele tivesse sempre meu dinheiro escoando elas. Eu não consigo ter dinheiro. Parece que eu sempre tenho que criar um objetivo para daí criar, né, o dinheiro para aquele momento. Parece que eu tô sempre naquele correndo atrás da máquina, sabe?
E eu pensei assim, uau, né? Como pode melhorar? E aí, é uma pessoa munida de muitas ferramentas, que está há muito tempo usando as ferramentas, que está no enunciado aclarador, que é uma ferramenta de barras, que é uma bomba atômica energética, tá aqui, sabe, na pergunta, tá funcionando dentro de um espaço de pura criação. E aí nós começamos a perguntar sobre isso, e ontem, quando eu já tinha lido isso, mas sabe quando você lê, mas não vê, né? Olha, mas não vê. Ontem, quando eu abri, assim, fez muito sentido, porque ainda tem alguns elementos ali que fazem com que a gente vá buscando sempre a limitação. Então, os repetes posicionais, para quem chegou aí no meio do caminho, são um conjunto de elementos que nos param, que criam mais limitação. Então, os repetes posicionais são os nossos julgamentos, principalmente os auto-julgamentos, são os nossos pontos de vista, são as nossas crenças, são aquelas coisas que nós definimos e concluímos que são a maior questão. Então, quando você fala, por exemplo, eu acredito que tal coisa é, eu acredito que tal coisa não é, nesse momento ali, você está usando um repete posicional. É como se fosse uma definição, sabe? Lá nos livros diziam assim, definição, 2 pontos, tá. Isso é um repete posicional. É algo que você utiliza para rotular uma situação, para nomear, para definir e concluir algo. E aí a tua cabeça acredita que não pode ser mais do que aquilo, sabe? E existem algumas ferramentas que você pode usar para isso. Todos nós temos, tá, gente? Todos nós temos inúmeros repetes posicionais, porque eles estão sendo criados na nossa existência desde que a gente foi criado como gente. Que eu não sei quanto tempo faz isso, né? Faz muito tempo. Então, nós temos camadas e camadas e camadas de belíssimos repetes posicionais, desses elementos que são os nossos julgamentos, que são as nossas crenças, todos os pontos de vista que nós temos sobre as coisas, sobre como deve ser, sobre como não deve ser, sobre como é bonito, sobre como é feio, sobre, por exemplo, né, repetes posicionais sobre dinheiro. Como o dinheiro deve chegar até mim? E aí, se eu tenho o ponto de vista que eu preciso trabalhar para ter dinheiro, eu nunca vou receber dinheiro de outras formas. Se eu tenho o ponto de vista que dinheiro é difícil, eu nunca vou receber dinheiro de forma fácil, percebe? Então, a vida, ela tá o tempo todo mostrando algumas coisas. E aí, quando a gente dá uma cavocadinha ali, gente, o negócio brota, sabe? Brota. E o repete posicional é aquele ensinho que você tira e sempre tem mais um ali, sabe? Aquele enso lindo que dá uma flor bem bonita, que você acha ali, uau, que coisa mais linda, mas você tem que arrancar ele fora. Que mais é possível que nós nunca consideramos, né? E aí, você, por exemplo, pega Vamos falar sobre relacionamentos, né? Nós estamos na semana mundial, né, dos relacionamentos. Quantos repetes posicionais nós estamos usando para manter os relacionamentos na nossa vida da forma como eles são? E aí eu tive inúmeras amigas durante a faculdade, durante a escola, que a gente falava assim, vocês devem ter alguma também. Se vocês não têm alguma, vocês são ela, hein? Aquela amiga com o dedo podre, sabe? Aquela amiga que sempre escolhe o cara sem vergonha, que gosta do cara que faz mal pra ela, do cara que é tóxico, do cara que não admira, que não honra, que não nutre ela como ser. E aí, isso é sobre os repetes posicionais. E aí, mesmo que ela escolha, eu escolho um relacionamento diferente, eu escolho algo diferente pra mim, existem aqueles elementos lá ocultos que estão fazendo ela continuar fazendo escolhas inconscientes que levam ela sempre pro mesmo lugar. E aí, quais são os lugares aonde você tá indo? De novo, sabe? Repete a situação com pessoas diferentes, repete a situação em lugares diferentes. Isso são sinais, sintomas de que você tá operando a partir desses elementos. E aí, como pode melhorar, né? O que é importante que a gente saiba é que por mais louco que seja, por mais
maluquete que seja a nossa criação, e quando eu falo a nossa criação é o nosso dia, a nossa vida, a nossa realidade com financeiro, relacionamento, trabalho, amigos e tudo mais louco que seja essa relação e essa criação ela é nossa. Nós estamos criando a nossa vida todos os dias, né? Ontem eu criei o dia de hoje eu estou criando o dia de amanhã, e aí o que eu estou usando para criar essas novas etapas vai fazer com que eu mude ou não a minha realidade. Porque se eu tô criando as coisas, mesmo que tenha uma escolha sincera aqui, mas inconscientemente tem algum elemento que vai lá e caga na minha escolha, sabe? Vai lá e modifica a minha escolha real, eu vou ter mais daquilo que eu já estava criando. Então, talvez uma grande coisa que você possa fazer é, se você vem criando as coisas do mesmo jeito, sabe? Do mesmo jeito, sem mudar nada, caramba! Acho que tem alguma coisa aí, né? Como pode melhorar? Aí eu digo pra você, vai correr tuas barras. Vai correr um processo de repetes posicionais. Existe um processo específico para repetes posicionais. E existem processos verbais que a gente utiliza também na própria sessão de barras. Então, existem recursos para você mudar essa realidade. Basta que você esteja na permissão. E aí os repetes posicionais, eles servem para dizer para você, fica aqui, né, na merda tá quentinho, percebe? Não deixa de ser um elemento da nossa zona de conforto, porque ele vai manipulando a nossa cabeça, sabe? Ele vai ali dizendo para nós que aquilo ali tá legal, mesmo estando tudo arrebentado. E aí, até separei algumas perguntas pra gente mexer um pouco na energia, porque assim, independente de qualquer coisa, aquilo que nós criamos é a nossa criação. E aí você pega, por exemplo, o nosso corpo. Eu duvido, eu sou esteticista há quase 12 anos. 13 anos, mais ou menos, formada como esteticista. E em 13 anos de trabalho, nunca, uma única pessoa com a qual eu tenha conversado disse, uau, eu amo o meu corpo exatamente do jeito que ele é. Nada que tem aqui eu mudaria. Percebe? Gente, é muita galera. O movimento sempre é o oposto, né? Meu corpo é ridículo, meu corpo é horrível, meu corpo tá um bagaço, eu tô esbagulhada. Sempre é nesse nível para pior. E aí imagina assim, o teu corpo é uma criação tua. Então é como se você pegasse, né, uma tela, fizesse ali a tua criação, a tua arte, o teu processo artístico ali, e aí de repente você termina, assina bem grandão embaixo, sabe? E aí quando você vai vender a sua tela, você vai oferecer a sua tela, mostrar a sua tela para o mundo, ao invés de você dizer assim, olha só, aqui está a minha tela, olha que lindas cores que eu usei, olha que incrível aqui. Não, você vai lá e diz assim, você detona com o trabalho. Você vai lá e diz assim, nossa, olha só, eu fiz essa tela aqui, mas ela é absurdamente ridícula. Ela é horrível. Olha o desenho dessa pança aqui, sabe? E eu fui a pessoa que se maltratou dessa forma por muito tempo. Porque foi instalado na minha forma de pensar, né, na minha forma de agir, uma programação de como o corpo deveria ser, como os corpos deveriam se portar e se parecer. Aquilo que era uma definição de perfeito, de bonito ou no mínimo de aceitável. Então eu estive nesse lugar de autopunição, de autojulgamento durante muitos anos na faculdade. Isso é sutilmente muito incorporado, a mídia incorpora isso na nossa mente também, e não é só com o corpo, é com tudo. Eu trago o exemplo do corpo porque ele é muito verdadeiro e muito presente na vida de todas nós. Agora, se a gente pensa, por exemplo, na vida financeira, você liga a TV, tá todo mundo em crise, né? A inflação tá muito alta, ninguém mais tem dinheiro, as pessoas estão parcelando as compras do mercado.
E aí você vai incorporando essas informações de uma forma muito sutil. Mas eu não posso mais olhar a televisão? É óbvio que você pode. Mas você precisa estar presente, você pode estar presente, que você está sendo o tempo todo implantado com informações que vão fazer esse conjunto de repetes posicionais ser mais ou menos real para você. Então, assim, não é só aquilo que a gente aprendeu quando era criança, é todas as informações que chegam até nós durante o nosso dia. Então, quando eu abro a porta para receber uma cliente, a primeira coisa que ela fala, né? Ontem ainda eu ouvia uma outra facilitadora falando assim, saia do espaço de falar sempre a mesma coisa. Nossa, tá frio. É verdade, tá frio. Nossa, blá, blá, blá. Imagina as pessoas que não têm um cobertor, sabe? Porque todas as informações, elas vão se conectando e vão criando esses implantes que vão virar os repetes posicionais. E eles são muito, muito, muito verdadeiros, estão muito ali presentes e estão criando as escolhas que você tem feito. E aí o que acontece? Ontem também, um trecho, né, que eu percebi e li, é que a gente começa a tentar inconscientemente a se assemelhar com as pessoas ao nosso redor. Sabe aquela máxima de que você é a soma das 5 pessoas com as quais convive? Não é só sobre a gente pegar os comportamentos das pessoas, é sobre a energia, é sobre o nosso corpo tentar se assemelhar com as pessoas. Então, fisicamente, o meu corpo vai tentar se conectar. Se eu tenho uma pessoa que eu amo muito, né? O meu par, uma amiga, e que ela é gordinha, por exemplo, o meu corpo vai ter dificuldade de entender que ele não precisa ser gordinho para ser amigo dela. Você percebe como é muito irracional? A nossa cabeça, ela faz escolhas totalmente doidas, fora da casinha. E quanto antes a gente estiver presente com isso, antes a gente consegue mudar nossa realidade, porque esses repetes posicionais, esses elementos que distraem a gente de quem realmente a gente pode ser e do que realmente a gente pode construir, eles estão aqui, ó, dentro da nossa mente, fazendo as escolhas pela gente. E a gente liga o piloto automático, né? Fica lá tomando o nosso champanhe dentro da nossa cabeça lá, suave na nave, relaxando, e o piloto automático tá aqui, ó, derretendo nas escolhas absurdamente loucas, crazy, sabe? Fazendo com que você tenha uma vida toda bagunçada. Então, caramba, né? Eu acho que talvez o primeiro ponto seja reconhecer que nós estamos criando a nossa realidade todo o tempo. E que as informações que chegam até nós, sabe aquela coisa assim, gente, meu ouvido não é pinico, né? Vamos filtrar aquilo que realmente vem até nós. É como se você tivesse, sabe, comendo lixo. Gente, sabe? Uau, que consciência veio aqui. Sabe, se você fica ali ouvindo a sofrência, não tem nada contra sertanejo de sofrência, até gosto, sabe? Mas esteja presente de que aquilo ali é uma informação que chega no teu corpo também. Então, ó, você sabe, seu ouvido tá sendo uma grande latrina de lixo. E aí, se você tá sempre convivendo com pessoas que estão o tempo todo reclamando, trazendo informações densas, informações, sabe, complicadas e interessantes sobre essa realidade, você tá absorvendo isso. Ah, mas é uma pessoa da família, não posso evitar, é meu pai, é meu avô, é meu tio, é meu marido. Então seja um interessante ponto de vista. Essa é uma baita ferramenta para você. Anota aí no seu caderninho mágico. Interessante ponto de vista. O interessante ponto de vista faz com que você simplesmente saia da emoção daquela situação, saia daquela bolha ali de captura, sabe? E aí o teu corpo vai dizer assim, ah, tá bom, é só um interessante ponto de vista, não preciso me agarrar a isso como se isso fosse a única verdade existente no planeta. E aí, por exemplo, uma informação que vem da tua mãe, do teu pai, de uma professora, de uma pessoa que é querida e admirada por você, aquilo vira a lei universal, aquilo vira um ponto de vista mais valioso do universo, e você é capaz de se destruir para validar esse ponto de vista. Gente, é muito louco. Então, quando você tem uma pessoa próxima que tá ali naquele espaço de ficar cultivando, sabe? Cultivando esse lixo emocional, essas palavras que seu ouvidinho aqui tá querendo até cansar de tanto
captar lixo, sabe? Você prepara seu corpinho, ó, eu sou apenas um interessante ponto de vista. Eu sou o interessante ponto de vista ambulante, eu sou o interessante ponto de vista ambulante, e use a ferramenta. Ela foi criada para facilitar a sua vida. Use a ferramenta. É muito, muito, muito interessante. E aí, por exemplo, aqui, 2 perguntas bem legais que você pode anotar no seu caderno mágico também. Isso é algo que eu quero continuar criando? Isso é algo que eu quero continuar criando? Você tá criando uma realidade bagaçada, sabe? Vamos pensar assim, financeira ou um relacionamento que tá, sabe? O corpo que não tá bacana, que tá doente, que tá gordinho, que tá, sabe, esquisito, assim, que não tá legal, que não agrada a você, tá? Você pode fazer essa pergunta várias vezes. Isso é algo que eu quero continuar criando? Porque tá bom. Se tá gordinho, se tá fora daquilo que realmente me alegra, que me faz bem, que me faz feliz, ou se o dinheiro sumiu da minha mão e eu não sei onde é que eu tô enfiando ele, sabe? Isso é algo, se eu tô criando isso, né? Eu reconheço que eu crio isso. Isso é algo que eu quero continuar criando? E aí a pergunta, ela não vem anexada a uma resposta, ela vem abrindo as portas de possibilidades. Ela não serve para você ter a clareza, por exemplo, de uma resposta, de uma definição. Porque quando a gente define, quando a gente conclui, quando a gente tem um ponto de vista fixo sobre alguma coisa, a gente não muda. A gente está ancorado nos remédios posicionais. Então, sai do espaço de você ter a certeza de algo. Sai do espaço de você ter a resposta para alguma coisa. Você não vai ter resposta nenhuma sobre nada. Arranca fora as respostas da sua vida. A pergunta serve para você começar a movimentar aquela energia, sabe? Quando você bota um ponto de interrogação, o corpo fica... interessante isso que ela tá dizendo. Aí você pergunta de novo, isso é algo que eu quero continuar criando? E aí automaticamente você vai empoderando você e o seu corpo a criar algo que seja diferente, mesmo que seja 1%, 10% diferente do que você vinha criando. Isso é uma outra ferramenta que você pode usar. O que eu posso criar hoje que seja 1% diferente do que eu criei ontem? Isso eu uso muito, assim, quando eu tô num espaço, assim, de preguiça, sabe? De preguiça, tô interessante, tô meio procrastinadora, assim, não tô querendo fazer muitas coisas. Tem coisa que a gente não quer fazer, né, gente? Tem coisa que é chato, tem coisa que é ruim, que... Aí eu utilizo 1%. O que eu posso fazer 1% disso hoje, né? Como eu posso tornar 1% mais divertido lavar a louça? Como eu posso tornar 1% mais divertido dobrar a roupa, por exemplo? São coisas que eu, sabe, não sou muito fã de fazer, não. Isso não é muito assim, não me traz muita facilidade. Mas eu uso a ferramenta também nesses momentos que são triviais, que são comuns da nossa vida. Gente, a ferramenta energética, ela não foi criada só para tirar você do perrengue. A ferramenta energética não foi criada para tirar você só do perrengue. Ela foi criada para expandir a sua vida. E se, ok, você precisa conviver com pessoas que estão escolhendo uns negócios engraçados, use a ferramenta. Se você tem que fazer coisas que você não é muito fã, use a ferramenta. Expanda a sua vida. Saia do espaço da caixinha fechada e limitada. Né? Saia dos pontos de vista fixos que estão mantendo você aprisionado dentro desse mesmo espaço, percebe? Porque se essa informação está chegando até você, você já tem todos os recursos que precisa, né? Vá buscar mais, vá além do que o espaço da caixinha limitada. Isso é algo interessante. E aí também tem uma outra pergunta que eu queria trazer para vocês, que é: o que há de brilhante nessa criação? Porque quando você consegue ser grata por aquilo que você já está criando, mesmo que seja um monte de bagaça, sabe? Então pensa aí numa dificuldade financeira monstra que você possa estar vivenciando aí, né? Dinheiro que não entra, dinheiro que o cliente não paga, cliente que não vem, dificuldade financeira, assim, tá bom, a bagaça tá aí, né? O que há de brilhante nessa criação?
O que há de brilhante nessa criação? E aí você pode sobrecriar isso. Sobrecriar é você pegar aquilo que você já fez e criar muito mais grandioso, muito mais incrível. Sobrecriar. Como eu posso sobrecriar essa situação? Essa é uma ferramenta incrível que você pode anotar no seu caderno mágico. Quando algo não tá bacana, ou quando algo tá bacana e você quer que fique ainda melhor, sabe, ainda mais incrível, como eu posso sobrecriar isso agora? Isso é algo fantástico, algo bacana. E aí, olha só, eu crio tudo. Eu crio tudo, tudo que eu penso, tudo que eu sou é minha criação. O que quer que aconteça em minha vida, eu criei. Quando a gente está no espaço de reconhecer que nós criamos tudo, nós não estamos mais funcionando a partir dos programas de merecimento. Quantas vezes a gente já falou sobre isso, né? Os programas de merecimento, eles são uma nhaca que foi criada para controlar a gente nessa realidade, porque ou você está sendo agraciado, né? Ou você está sendo punido. E aí o que acontece? É como se você... Deixa eu arrumar meu... É como se você reconhecesse que você fez algo, tá? Você fez algo. Vem um Deus Todo-Poderoso, gente, não tenho nada contra Deus, viu? Mas vem um Deus Todo-Poderoso e diz, você acertou, ganhará um presente, você merece. Ou você errou, vou te punir por isso, você não vai ganhar presente. E aí, quando você está no programa de merecimento, você não reconhece que as coisas são sua criação. Que se você atingiu algo incrível, que se você é vitorioso em alguma área da sua vida, ou em todas as áreas da sua vida, não é porque você merece, é porque você escolheu. É porque você criou aquela grandiosidade e uau, como pode melhorar. E aí você reconhece também que se você não está vivenciando algo que você curte, que é nutritivo para você e que não é leve para você, você reconhece que essa criação foi tua e você não está sendo punido ou injustiçado ou sei lá o que, sabe? Por não estar... Foi uma escolha tua. E aí você escolhe diferente, entende? Então, o merecimento, ele é o programa que tira a responsabilidade da tua criação. Ele faz com que você se desempodere. Quando você abraça uma pessoa no aniversário dela, assim, diz assim, ai, querida, parabéns, muitos anos de vida, tudo de bom, que incrível, você merece. Não fale isso, porque quando você fala merece ou eu mereço, você está se desempoderando. Você está dizendo que as coisas não são a sua criação. Você está dizendo que alguém vai vir de fora fazer algo por você. E não funciona assim. Não funciona assim. Empodere o seu corpo e a sua vida. Você escolhe, você cria. E se a criação não for legal, cria de novo. Como eu posso sobrecriar isso? Se a criação que você está fazendo aí está toda esbagaçada, você vai lá e pergunta assim, ok, se eu criei essa coisa linda aqui, como eu posso sobrecriar isso? Como eu posso sobrecriar essa situação? Porque se você criou um montão imenso de cacaca, imagina se você escolher de forma consciente criar algo muito incrível. Quanto maior o problema que você criou, perceba o teu potencial de criação. Nós somos seres criadores. Só que a gente está criando de um lugar desempoderado. Nós não fomos empoderados a acreditar que aquilo que nós vivenciamos é uma criação nossa. Então veja, se aquilo que você está esbagaçada aí, foi uma criação sua, pergunte, ok, como eu posso sobrecriar isso agora? Como eu posso? Talvez esse seja essa seja a grande ferramenta dessa live. Como eu posso sobrecriar isso agora? Como eu posso me sobrecriar hoje? Como eu posso sobrecriar as minhas escolhas? Percebe? Você pode ir trocando. Universo, como posso me sobrecriar? Corpo, como nós podemos nos sobrecriar? Não tá bonitão? Sabe, tá gordinho, tá com acúmulozinhos ali. Como eu posso me sobrecriar aqui? Porque, gente, a minha experiência como esteticista fala,
Você pode fazer o mais incrível tratamento. Se você não muda aqui, ó, a fonte criativa, em menos de 6 meses o resultado tá igual. Eu conheço pessoas que fizeram bariátrica, emagreceram quase 60 quilos e em menos de 1 ano estavam no mesmo lugar ou em lugares piores, no sentido assim, sabe? Porque aqui é o negócio. Não é sobre só o seu corpo, é sobre as criações, é sobre os repetes posicionais, porque na bariátrica a gente tira só o que é físico. Mas o energético por trás de todas as escolhas anteriores está ali. Não sou contra procedimentos estéticos, não sou contra lipoaspiração, não sou contra nada disso. Mas eu sou contra o processo de anular e desempoderar o ser da sua própria criação. Então, se você está afim de mudar algo no seu corpo, utilize as ferramentas energéticas, junto com o processo estético, junto com a sua academia, junto com a sua lipoaspiração. Se você quer mudar algo na sua vida financeira, show, vá aprender mais sobre dinheiro. E junto, use as ferramentas energéticas. Pega lá um caderno, coloca suas informações ali, anota e use as ferramentas energéticas. Porque você tem uma realidade material, mas as suas escolhas estão sendo criadas a partir dos repetes posicionais, a partir dos implantes distratores, a partir de tudo aquilo que você usa como elementos para serem a base da tua criação. É como se você quisesse pintar uma tela portada, linda, maravilhosa, com tinta guache. É a qualidade da matéria-prima que você está fornecendo para a sua criação. Uau, como pode melhorar? E aí, anota como pode melhorar. O que mais é possível aqui que eu nunca percebi? Sabe? São ferramentas, são pequenos detalhes que podem mudar tudo na sua vida. E eu falo porque eu mudei, tô mudando a minha. Tô mudando a minha, quebrando todo dia, sabe? É ferramenta em cima de ferramenta, mas você não caga mais. Com certeza, eu tô sempre criando situações interessantes, mas a cada situação interessante que eu crio, eu uso ela como uma possibilidade de limpar mais repetes posicionais, mais julgamentos, mais pontos de vista, para que essas situações tornem-se cada vez menos frequentes. E eu realmente acredito e escolho que vai chegar um momento que elas não vão mais acontecer. Porque a criação está sendo voltada para aquilo que funciona para mim. Mas a minha criação não vai funcionar para você. Então, verdade, como você pode se sobrecriar na sua criação? Verdade, que escolhas grandiosas você pode fazer agora que mudariam tudo? E se você pudesse fazer uma pergunta, uma única pergunta, que mudaria tudo, sabe? Daqui a pouco a gente fica preso, né, naquilo que a gente aprendeu que era. Mas, gente, preciso falar pra vocês, aquilo que a gente aprendeu que era não funciona mais. Aquilo que a gente fazia no passado que funcionava não funciona mais, não funciona mais. É muito louco isso. E era isso que eu queria falar pra vocês. Então, pega essa frase, como eu posso me sobrecriar hoje? E usa essa frase o dia inteiro hoje. Como eu posso me sobrecriar hoje? Como eu posso me sobrecriar hoje? Como eu posso me sobrecriar hoje? E aproveita esse espaço e esse movimento energético para, sabe, observar aquilo que acontece ao seu redor. Como eu posso me sobrecriar hoje? Aproveito para te fazer um convite bem especial. Se você está buscando essas melhorias, essas ferramentas, Mai, qual é que são as ferramentas, né? Que eu encontro as ferramentas. A lojinha de ferragens, de ferramentas mágicas e incríveis está aberta. Você vai encontrar inúmeros facilitadores de consciência e o primeiro passo é classe de barras. Classe de barras, você vai ter mais de 10 ferramentas energéticas, além do anunciado aclarador, que é uma bomba atômica em todo o processo que não tá funcionando na sua vida, em toda a limitação, inclusive nos repetes posicionais, sabe? E aí o que acontece? Você vem para a classe de barras e você sai não só habilitado
a correr as barras, a se auto-aplicar as barras, mas também a aplicar nas pessoas da sua família que escolherem isso, e estas 10 ferramentas mágicas e energéticas para você aplicar no seu dia, que é o que eu faço. É o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos reunidos aplicando ferramenta energética, mexendo na energia, mexendo no nosso caldeirão. Aqui, ó, fazendo a coisa acontecer. Como pode ser mais divertido? E mais simples, né? Como pode ser mais fácil? Então, nós temos classes de barras em Carazinho no dia 16, feriado, quinta-feira. Como pode ser mais fácil nós ganharmos consciência enquanto descansamos. E no dia 18, em Passo Fundo, também tem classe de base. Então, é um primeiro passo, é um primeiro movimento para você, sabe, fazer aquele tchan. Mai, é só presencial? Sim, classe de barras é só presencial, porque nós ensinamos o corpo a receber. Nosso corpo, ele é um especialista em recebimentos, mas esse recebimento anda meio trancadinho, sabe? A gente não foi muito assim durante nossa vidinha linda, maravilhosa, não fomos muito empoderados a receber. Então, a classe de barras, ele é um movimento onde a gente reensina o nosso corpo a receber dele, a receber do universo, das energias e a transformar esse recebimento em sobrecriação. Sacou? Sacou a parada? Então, classe de barras só no formato presencial. A gente precisa encostar no nosso corpinho, né? São 32 pontos que nós temos na cabeça. Então, a gente toca no corpo, a gente modifica esses repetes posicionais, a gente solta julgamentos, a gente solta pontos de vista e você sai de uma classe de barras num outro espaço energético e um outro espaço emocional e mental. É maravilhoso. Então, super convido vocês. Mas não posso nesses dias. Tá tranquilo. Presta atenção nas próximas datas. Vai fazendo uma organização aqui. Mas não tenho grana para fazer. Faça uma demanda para o universo. Universo, eu escolho fazer uma classe de barras. Escolho fazer uma classe de barras. Como pode melhorar? Usa a ferramenta energética, inclusive, para se conectar com novas possibilidades. Então, gente, esse é o meu recado de hoje, como podemos nos sobrecriar, e eu espero e escolho que você sobrecrie as suas criações hoje, que você saia da casinha, que você saia dos espaços emocionais onde você está se prendendo. Então, como você pode se sobrecriar hoje? Eu te espero numa classe de barras, espero te abraçar pessoalmente e espero ser a contribuição que você requer. Beijo grande! Ótima quarta-feira!